dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para falar sobre como Yu-Gi-Oh! TCG não seja para você. Vamos lá, gente, o que acontece? Queria fazer esse videozinho aqui para explicar algumas coisinhas relacionadas a Yu-Gi-Oh! E entender como, de fato, hoje em dia a gente tem algumas dificuldades que podem te levar a não querer jogar o jogo, tá? Isso é pra você que nunca jogou e pra você que lembra do anime e tudo mais, a gente tem uma conversinha legal aqui hoje. Então vamos lá, o que acontece? Vamos começar do princípio. Yu-Gi-Oh! É um anime lançado aí no começo dos anos 2000 que é simplesmente maravilhoso. A gente tem um acesso a Yu-Gi-Oh! Com uma nostalgia absurda, porque a maioria das pessoas que acompanham, elas tinham, hoje elas estão entre 25 e 30 anos, elas acompanharam isso na infância. Então Yu-Gi-Oh! É aquilo, é o Kaiba, é o Yugi, é aquela coisa do desenho passando na TV Globinho, tá entendendo? E você tendo as cartas na escola. Então assim, é um processo de nostalgia muito absurdo, no sentido de que você assistiu o desenho na televisão e você podia jogar aquilo. Aquilo era absurdo, pra uma criança aquilo ali era maravilhoso. Então assim, a gente viveu uma infância muito, muito boa, porque assim, a gente não tinha um acesso que a gente tem à internet como a gente tem hoje. Então assim, as crianças de hoje ficam no Six Seven. Mas o que acontecia na nossa época é que a gente acompanhava todo mundo a mesma coisa, porque não tinha outra opção. Então assim, a gente viu Beyblade junto, a gente viu Pokémon junto, a gente viu Yu-Gi-Oh! Junto, Dragon Ball, e tudo isso faz parte da nossa infância. E esses desenhos, como Pokémon, como Yu-Gi-Oh! E Beyblade, eles transcendiam a tela. Isso era muito genial, porque a gente entra nessa questão da nostalgia. Porque é aquilo, você ouve essa abertura aqui, é hora do duelo! é icônica, né? Você vê um Blue Eyes, White Dragon, eu invoco o dragão branco de olhos azuis, eu invoco o mago negro, isso é muito legal. Isso te coloca em um lugar, te coloca em um estado de espírito que você lembra daquele momento, você não tinha problema, você não tinha que pensar nas contas da sua casa, você não tinha que pensar no que você tinha que comer, você só vivia tranquilamente, ia pra escola, então você tinha seus amiguinhos na escola, e você jogava aquilo, você tinha como se divertir, brincar na rua, brincar com seus amigos, brincar na escola, bater cartinha, entendeu? Então isso era muito divertido. A gente viveu esse período, então assim, é um período único, singular e mágico na história, sabe? Então essa questão de ter uma nostalgia é muito forte. Principalmente a gente teve dois animes muito legais, que eram o Yu-Gi-Oh! Clássico, né? O MD e também o GX, que era a nova geração. Então assim, quem teve essa infância nesse período ali, vai lembrar disso. E não só os jogos, não só o Yu-Gi-Oh! Físico de cartas, né, que é o que eu vou comentar aqui hoje, mas principalmente os animes com os jogos, né? Então você tinha os jogos físicos das cartinhas das bancas de jornal, você tinha o videogame, então assim, a gente teve o Yu-Gi-Oh! Tag Force, que é um dos favoritos de muita gente até hoje, o Yu-Gi-Oh! Do PlayStation 1 também, o Forbidden Memories, que ele é muito famoso até hoje no YouTube, você vai ver gente jogando e tal, um monte de hack rooms, de coisinhas que eles mudam no jogo, porque o jogo permanece vivo, porque ele era realmente muito bom. Eu lembro, por exemplo, de lavar as vasilhas pra pegar R$2 pra descer pro Titan pra conseguir jogar um pouco, sabe? E assim, eu não sabia como é que funcionava. E essa era a mágica, você não precisava saber das regras. Você jogava ali como era no anime, você invocava o dragão branco de olhos azuis sem nenhum tributo e tá tudo certo. E você talvez tenha vivido esse período. Então assim, o que acontece? Essa nostalgia é muito gostosa, porque assim, os jogos de PlayStation 1, de PlayStation 2, do Yu-Gi-Oh! Tag Force, até os Yu-Gi-Ohs que não eram bem Yu-Gi-Oh!, tipo o Duelist of the Roses, são jogos maravilhosos, são coisas que tornaram nossa infância mágica, sabe? E aí o que acontece? Por que eu digo que Yu-Gi-Oh! Talvez não seja pra você? Porque esse Yu-Gi-Oh! Que você gostava talvez nem exista. Ele talvez nem existe mais. Porque, que nem eu falei, esse momento ele é singular. Esse momento ele é único, né? Então assim, a realidade é que ela é bem diferente, né? A gente tinha uma relação muito difícil, principalmente pela condição financeira do Brasil, né? A gente viveu num momento em que a gente não tinha grana. A maioria das pessoas não tinha grana. Então assim, o dinheiro que a gente tinha era pra cartinha de centavos, de 20, 30 centavos do pacotinho, de carta falsificada. Então assim, a gente brincava de bater, a gente não tinha noção das regras. A gente até tentava brincar, pegar as cartas, não, mas isso aqui é assim que funciona e tal, não, mas no anime era assim.
Mas, de verdade, o que aconteceu foi que o jogo realmente existiu, só que a forma com que o jogo existiu na realidade e como a gente vivenciou e experienciou esse jogo é completamente diferente. Porque, por exemplo, a gente tem ali no comecinho também, perto de 2002, 2003, o lançamento dos primeiros decks originais, né? Junto ali com um pouquinho depois do anime, se eu não me engano, houve lançamento oficial. Só que assim, pouquíssimas pessoas, ou quase ninguém que eu conheço praticamente, teve acesso a esses decks. Ninguém jogava com as regras certinhas. Então assim, você que tá chegando agora e vendo esse vídeo, por que a gente que tá no meio do Yu-Gi-Oh! Entende que o Yu-Gi-Oh! Sempre foi como ele é hoje? Exatamente por isso, porque desde o princípio o jogo já era caro. Então assim, esse é um dos pontos principais, eu vou discutir ao decorrer desse vídeo. O valor monetário para jogar Yu-Gi-Oh! É um hobby caro, a gente tá em um caminho muito melhor, mas eu também vou entrar nesse ponto. Mas o ponto é que já naquele começo existiam muitas regras, muitas mecânicas, e os melhores jogadores montavam os melhores decks. Você pega, por exemplo, o Yatalok, a galera do meio vai entender isso, mas o Yatalok, você pega o Caos, são metas, são momentos do jogo competitivo que eles eram absurdamente frenéticos, tá? Então assim, o jogo sempre foi esse nível de complexidade, entre aspas, né? De você estar em um meta muito agressivo. Então esses são os pontos principais, né? Então assim, enquanto a gente brincava de Yu-Gi-Oh!, algumas pessoas o jogo já rolava de verdade naquele período, né? E assim, o que acontece no jogo? O que aconteceu no Yu-Gi-Oh! Para que ele tivesse essa decadência no Brasil, tá? A gente tem uma comunidade legal hoje de Yu-Gi-Oh! TCG, que é o jogo físico, mas aconteceram alguns fatores trouxeram o jogo a uma queda grotesca, assim, uma queda brutal, né? Então, por exemplo, algumas que eu levantei aqui são a questão do fim da dublagem. Então, assim, a gente teve o GX dublado, e não todo, inclusive, né? E o primeiro dublado. A gente teve o Reigns dublado pouquíssimo tempo atrás, mas assim, a criança que cresceu assistindo esses dois animes, ela se perdeu no caminho, porque ela não entendia o inglês. Então, a gente vivia nesse período em que, pô, você não sabe inglês. Pouquíssimas pessoas sabiam inglês naquele período, entendeu? Então, assim, a gente não teve acesso à continuidade dos animes de Yu-Gi-Oh! Principalmente, né? E era o que mais fomentava. A gente também teve o caso do Gilberto Barros, né? Que as mães ficaram malucas ali e tal. Isso é icônico na cultura brasileira, né? Até entrou pro imaginário brasileiro a questão do Yu-Gi-Oh! De queimar as cartas, né? Mas esse negócio, isso atrasou a questão de novos jogadores entrando no jogo, né? Isso atrapalhou que novos jogadores conhecessem o anime, conhecessem o jogo e fossem jogar. O que Pokémon, por exemplo, fez o contrário, né? Pokémon, ele sempre voltou àquela ideia do Ash de novo começando e tal, e é sempre um acesso novo às crianças. Você vai envelhecendo, Pokémon já não é mais tão legal pra você, só se você gosta bastante, mas assim, ainda continua legal pras crianças. O Yu-Gi-Oh! Não teve esse acesso contínuo durante os anos, né? Então assim, além disso, você também teve uma questão do jogo, agora falando do jogo de verdade, do TCG de cartas, uma complexidade aumentando muito. A gente teve um aumento da complexidade do jogo que foi crescendo cada vez mais, porque sempre vinham cartas novas, mais fortes, mais complexas, mecânicas novas, e isso foi deixando o jogo muito inchado. São mais de 14 mil cartas, se não me engano. Eu não sei quanto número tá hoje, a última vez que eu tinha visto era perto disso, 14, 15, quando o Master Duel tava lançando, que é um jogo que eles lançaram recentemente, alguns anos atrás, pra Yu-Gi-Oh! Mas o ponto é esse, Yu-Gi-Oh! Ele não ficou mais difícil no fim das contas, né? Ele ficou um pouco mais exigente. Então assim, a gente vai até falar um pouco disso. Mas, antes disso, antes de entrar nessa parte da exigência que o jogo necessita, pede pra você, eu queria falar de por que eu amo Yu-Gi-Oh! E essa parte é muito legal, porque Yu-Gi-Oh! Ele trouxe pra mim várias coisas muito legais. Então, por exemplo, grandes amigos que eu tenho hoje, eu conheci por causa do Yu-Gi-Oh! Você talvez não saiba, mas existe um campeonato nacional todo ano de Yu-Gi-Oh! Que acontece ou em São Paulo ou em outro lugar, geralmente em São Paulo. Existem campeonatos que acontecem de 600, 700, 800 pessoas, né? Pessoas do Brasil inteiro vão jogar esses campeonatos são gigantes, tem um mundial todo ano de Yu-Gi-Oh! Isso às vezes é um cenário novo pra você que é de fora, mas a questão é, Yu-Gi-Oh! Existe e ele é muito legal, principalmente na parte social dele. A parte mais legal do Yu-Gi-Oh! Não é jogar as cartinhas, a parte legal de fato é você conhecer pessoas novas, você conhecer, criar amizades. Por exemplo, amigos meus que eu conheci no Yu-Gi-Oh! Se tornaram meus padrinhos de casamento, né? Estamos no processo aí de casamento e pessoas que eu conheci no Yu-Gi-Oh! Por causa do hobby se tornaram meus padrinhos. A gente se tornou muito, muito amigos, sabe? Então assim, primeiro ponto é isso.
Então o primeiro ponto são as pessoas que você conhece ao jogar Yu-Gi-Oh! É um dos motivos de eu amar muito Yu-Gi-Oh! Segundo ponto é viagem. Viajar pra jogar é muito legal, mano. Eu tenho vídeos aqui, lives inteiras falando sobre isso. No meu Instagram tem todos os vlogzinhos que eu fiz de viagem, mostrando pegar avião, toda essa coisa, planejar a viagem, levar pessoas que eu gosto. Ir junto com as pessoas que eu gosto, né? A gente juntar um grupinho e ir viajar pra outra cidade, por exemplo. A gente foi pra Brasília, a gente é de Goiânia, a gente foi pra Brasília recentemente, a gente vai pra São Paulo quase todo ano, né? Nos últimos 3 anos eu fui 4 vezes, né? Então, assim, é maravilhoso. Os torneios são muito legais. Pra quem curte jogar, quem curte o nível de complexidade, a gente vai entrar nisso também, mas quem curte isso é muito legal. Então, assim, existe uma evolução muito massa de Yu-Gi-Oh! Tanto de você aprender a jogar, de você ir evoluindo, aprendendo a jogar o jogo, de abrir booster, de colecionar, de ter essa coisa associada tanto ao anime quanto o que você gosta, porque tem muita coisa legal que você vai criando junto com o Yu-Gi-Oh, né? Então, assim, essa é a parte legal, essa é a parte maravilhosa de Yu-Gi-Oh! Essa é a parte que mais me encanta. E não só isso, né? E aí a gente vai para o ponto de que talvez não seja pra você. E o ponto é esse. Tudo isso que eu falei é legal, é interessante. Todo esse lifestyle de Yu-Gi-Oh! É muito legal. A gente tem essa estrutura aí de você viajar, de ir pra torneios, de você treinar, ter amigos pra jogar, ter um hobby legal, assim. Mas o ponto no geral, a gente tem algumas dificuldades que vão trazer problemas para pessoas iniciarem no Yu-Gi-Oh!, tá? Então, o primeiro deles é a questão financeira, tá? O custo de Yu-Gi-Oh! É realmente algo fora do padrão. Se você não tem uma margem para isso, é muito difícil começar no jogo, porque os decks do meta são muito caros. Os decks que jogam torneios e ganham torneios são caros. Eles vão ali de 1.000 a 2, 3 mil reais, entende? Às vezes, se você não tem nada, até mais que isso. Então, assim, é um valor muito alto para começar a brincar, a ter um hobby, entendeu? Só que assim, a gente tá vivendo um momento muito bom em que a Konami, que é a criadora do Yu-Gi-Oh!, que organiza o Trading Card Game, né, que é o Yu-Gi-Oh! Físico de cartas, tá no momento. A gente tá nesse momento maravilhoso, de produtos muito bons, produtos que são muito mais em conta. Você consegue acessar jogos mais complexos hoje com produtos mais em conta, entendeu? Só que esse é o ponto, ainda assim é um custo, ainda assim é um hobby, então você tem esse custo inicial para entrar. E o segundo ponto é a complexidade, junto com o tempo para você jogar, né? O tempo necessário para você aprender a jogar. Então vamos lá, a complexidade e o tempo vão estar andando juntos aqui, né? Porque como eu falei, desde que o Yu-Gi-Oh! Saiu lá de trás, foi crescendo e aumentando o nível de complexidade, tendo mais cartas, o que aconteceu é que você criou um ambiente muito, muito complexo. Muito complexo de regras, muito complexo de mecânicas, muito complexo de interações, muito complexo de cartas. E essa complexidade é difícil, sabe? Porque o tempo que você demanda para entender isso é muito longo. Então, assim, o que eu quero levar isso? O que eu quero chegar nesse ponto, né? Às vezes você para e pensa assim, pô, eu vou perder tanto tempo para ter tanta recompensa. E no fim das contas, Yu-Gi-Oh! Ele vai te recompensar só lá na frente. A parte inicial de conhecer as pessoas, como eu falei, é legal. Só que o Yu-Gi-Oh! Ele não é um jogo que te recompensa na hora. E assim, a gente vive numa sociedade maluca por dopamina, né? A gente vive vídeos curtos de 15 segundos, você vai rolando, vê vídeo, fica 3, 4 horas naquilo ali. E você vai naquela dose de dopamina ali diária, vai no TikTok, as coisas têm que ser muito rápidas, você vive numa sociedade muito líquida, tudo tem que ser muito espontâneo, tudo tem que acontecer muito rápido, entendeu? E Yu-Gi-Oh! Não é isso. E é por isso que talvez Yu-Gi-Oh! Não seja pra você, porque talvez você queira algo mais simples, que você não demande tanto tempo pra conquistar, entende? Yu-Gi-Oh! Leva tempo, Yu-Gi-Oh! É complexo, ele vai te levar pra muitas decepções, e esse é o legal, no fim das contas, né? Assim, deixa eu tentar explicar de uma forma mais lógica, mais lúdica. É como se você fosse jogar um jogo. Eu quero jogar um jogo. E existem 2 tipos de pessoas, o que quer sentar e só se divertir, que é o caso ali do cara que pega o jogo e vai, vou jogar um Mario Kart. O Mario Kart é um ótimo exemplo disso. Você senta, bota outra pessoa no outro controle, joga, ou online mesmo. Sentou, jogou 10 minutinhos, tá feliz, levantou. É isso. Yu-Gi-Oh! É como um Dark Souls. Você vai morrer pra passar o primeiro chefe. E assim, isso leva tempo, isso é dificultoso, você vai perder bastante, você vai ter que aprender dificuldades, você vai ter que se acostumar com aquilo. E essa dificuldade necessita de uma resiliência de você, sabe? Você não vai ter essa dopamina instantânea de outras coisas, de outros jogos, de outras coisas assim, como um vídeo, um Reels, um TikTok. Você vai ter um negócio que leva tempo, você tem que construir aos poucos, sabe? Então, assim, é até uma questão filosófica no fim das contas, né? Porque quando você para pra pensar, como você tá levando sua vida, às vezes você tá muito focado nessas coisas que são muito rápidas, né? Te dão prazeres muito pequenos, muito rápidos.
e você não constrói coisas a longo prazo. É muito difícil você construir, parar, perder tempo com algo pra construir algo a longo prazo. E Yu-Gi-Oh! É isso. Yu-Gi-Oh! É coisa de, assim, 3 meses pra você aprender o básico. Assim, pensando num tempo médio ali, em poucas horas por dia, sabe? Poucos minutos por dia. Mas leva tempo pra você aprender, leva tempo pra você começar a dominar um deck, leva tempo pra você começar a ganhar partidas. Então, assim, leva tempo, leva tempo. E eu tô jogando Yu-Gi-Oh! Desde 2018 e até hoje, assim, tomo taca demais. E tá tudo certo, porque é um jogo que, no nível competitivo dele, você vai se decepcionar muito, você vai se frustrar muito, mas ganhar é muito legal. Quando você consegue acertar as coisas, quando você vê o seu desenvolvimento, isso é muito legal, sabe? Então, o ponto é esse. Se você gosta de jogos mais complexos, como que são mais estratégicos, que são mais complexos no geral, que demandam mais tempo, que você tem que colocar mais determinação sobre aquilo, você vai gostar de Yu-Gi-Oh! Tá? Então é por isso que talvez não seja pra você, talvez você queira uma coisa mais simples. Mas se você gosta desse tipo de jogo, gosta de trazer essa dificuldade e você se superar e você ter aquele tempo depois e você conquistar algo que é muito mais valoroso pra você, aí sim Yu-Gi-Oh! Talvez seja pra você, saca? Então assim, esse é o ponto. No geral, a gente tem essa percepção dessa dificuldade inicial aí que você tem que ter tem que ter essa resiliência pra jogar Yu-Gi-Oh!, sabe? Mas no geral a gente também tem outra coisa. Yu-Gi-Oh! Não é só isso. Às vezes algumas pessoas não entendem, mas Yu-Gi-Oh! Tem alguns vídeos rolando no YouTube aqui de eu comecei no Yu-Gi-Oh! E tomei taca, joguei com um deck aqui, perdi 50 mil vezes, o cara fez 1 milhão de combos aqui, e realmente é isso, sabe? Mas existe outra categoria do Yu-Gi-Oh! Que é o Yu-Gi-Oh! For Fun, o Yu-Gi-Oh! Por diversão, que é você jogar com seus amigos. Existe esse Yu-Gi-Oh! Que é mais tranquilo também, que é o Yu-Gi-Oh! Mario Kart, sabe? Que é você pegar o deck do anime e jogar com seus amigos. Você ter 2, 3 pessoas ali que querem começar esse hobby com você e começar a brincar, sabe? Então aqui um exemplo que eu tenho legal aqui na minha cidade é que no sábado, por exemplo, existem 2 grupos de Yu-Gi-Oh! Rolando na cidade. Um deles é um tryhard, que gosta de jogar o jogo, gosta de competição, que jogam os torneios oficiais, que tem lojas aqui em Goiânia pra fazer isso, né? Eles jogam os torneios oficiais. E nesses torneios oficiais você tem toda a questão de tempo, você tem o juiz lá pra determinar a regra, fazer algum conflito se resolver, sabe? Determinar uma jogada ou outra. Você tem essa questão mais de pressão, você paga pra jogar, tem uma inscrição, tem uma premiação depois, tem um top, né? Você vai fazendo chaveamentos, você fica ali 4, 5 horas jogando várias rodadas pra ter no final um top cut ali, um corte de top ou só o top e você ganhar alguma coisa, sabe? Você ganha ali ou produtos da loja ou coisas ali e tudo mais. Existem vários torneios diferentes. Existe essa galera que joga no sábado. Só que existe outra galera também que joga aqui no sábado, que eles jogam no shopping. Eles juntam a galera, vão no shopping, na praça de alimentação e jogam Yu-Gi-Oh! Mais tranquilinho. Eles não fazem torneio, eles sentam pra jogar com os amigos. Então eles levam os decks favoritos deles, deck de anime, deck de um arquétipo específico que eles gostam e tal. Eu, por exemplo, sou fissurado no Six Samurai. Isso aqui, ó, é o símbolo dos Six Samurais. Eu gosto muito de samurai, né? De filmes de Six Samurai. Filmes de samurai, no caso, né? Os 7 samurais ali do Akira Kurosawa. Eu gosto bastante, eu gosto dessa temática. Então, assim, montar um deck sobre isso é muito legal, sabe? E eu jogo com esse deck no competitivo. Então, eu tento trazer um deck que não é forte o suficiente, mas porque eu gosto do arquétipo, da mecânica, da coisa em si do deck, eu levo ele pro competitivo. Então é muito mais difícil pra mim, e eu gosto muito mais disso, de você pegar um deck que não é bom e tentar ganhar dos decks fortes, então você se esforçar pra isso. Já ganhei torneios, perdi vários torneios, mas assim, já tive vitórias que são assim absurdas, né? Você fala, putz, como é que esse deck que é ruim, que não joga, o meta ganha alguns jogos contra uns decks muito mais fortes, muito mais caros que ele, né? Então isso que eu gosto. E essa galera vai lá com esses decks pra jogar e brincar. Não tem nenhuma pressão de tempo, não tem uma pressão de juiz, não tem nenhuma pressão de pagar uma inscrição, de ganhar o torneio, entendeu? Existe só o jogo for fun. Então assim, você vai ter essa comunidade local de várias formas, né? Você pode jogar sem pressão ou jogar o competitivo. Então, no geral é isso, né? Pra gente fechar aqui, a questão é, no final, se você gosta de construir coisas a longo prazo, Yu-Gi-Oh! É pra você. Se você gosta de complexidade, de nível de estratégia, de ter um lifestyle relacionado a um hobby, Yu-Gi-Oh! É muito pra você. Vai ser sua praia demais, você vai curtir. A galera que tá tanto nos dois meios aqui, tanto nos que jogam competitivo quanto nos que jogam for fun, é muito legal. A galera é muito receptiva, assim, a maioria das pessoas que eu conheci indo pra São Paulo, indo pra outros estados aqui em Goiânia, sempre foi muito legal, sabe? Porque é um hobby muito divertido. É um hobby que, mesmo sendo complexo, mesmo tendo as dificuldades de barreiras de grana mesmo, existem muitas coisas legais, sabe? Então, assim, no final, pra você ser o melhor,
dentro de cada um desses ambientes, você tem que se esforçar. Então, Yu-Gi é um jogo de esforço, sabe? É a questão do Rock Lee versus do Gaara. Geralmente você é o Rock Lee, vai se esforçar, se esforçar, se esforçar e acabar perdendo, mas vai ter tido uma luta absurda, entendeu? Então o ponto é esse. Eu acho que, no geral, é interessante como o anime mesmo traz essa questão, né? Você pega ali o Yugi, que é o cara dos caras, é o faraó, ele veio e tal, destruiu tudo, ele era o rei dos jogos. Só que no final do anime, o que se torna o rei dos jogos é o Yugizinho, que é a versão pequena do Yugi, né? A versão do menino. Que lá no começo ele era fraco, não tinha amigos e tudo mais. Mas lá no final, no arco final, quando ele derrota o rei dos jogos, a gente vê um crescimento muito grande dele. De como ele amadureceu por causa do jogo, de como ele conheceu pessoas, de como ele viveu aventuras, de como ele criou amigos por causa do jogo. E eu acho que essa é a lição principal. Se você for entrar nesse hobby, se você for entrar nesse mundo, vai ter coisa muito legal pra você. A jornada é muito mais interessante do que todo o restante, sabe? Você conquistar isso, se você tiver esse ânimo de você querer crescer, é muito legal. Yu-Gi-Oh! É muito legal exatamente por isso. Então esse é o ponto. Yu-Gi-Oh! Provavelmente não é pra você. Mas se for, é um acerto muito, muito da hora. E é isso, gente. Brigadão. Acho que foi isso. Eu coloquei as coisinhas aí. Mas curte, se inscreve aqui, deixa seus comentários o que você acha disso. Eu pensei nesse vídeo esses dias e achei interessante pensar como de fato, pô, Yu-Gi é um negócio complexo. Mas se você tiver interesse, segue aí, continua acompanhando a gente. Eu tenho algumas coisinhas aqui sobre como começar no jogo, sobre alguns decks que jogam. Tô querendo construir mais coisas aqui no canal. E se você curte, se você gosta, se você quer jogar Yu-Gi-Oh!, manda mensagem aqui nos comentários. A gente tem uma comunidade muito legal, assim, no Brasil inteiro de Yu-Gi-Oh!, que vai te mostrar algumas coisas legais, vai te apresentar outros produtores de conteúdo que trazem coisas sobre Yu-Gi-Oh!, de como começar e tal. E, pô, é um negócio muito mágico, sabe? Aquilo da sua infância, de fato, não existe mais. Aquele Yu-Gi-Oh! De bater cartinha, aquele Yu-Gi-Oh! Ali de brincar, aquela Beyblade no recreio não é a mesma coisa, sabe? O jogo é outra coisa, é outra realidade. E se você se interessou, fica com a gente aí, se inscreve no canal e é isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem fica. Se inscreve no canal, dá o like. A gente teve 2 animes.